Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Bom, vou fazer melhor, vou fazer assim, ó. Para os presbiterianos, boa noite. Para os assembleanos, a paz do Senhor. Pentecostais em geral, né? Já estamos vendo pentecostais de 5 pontos. Está ficando um negócio interessante a Igreja de Cristo. Mas que bom que a sã doutrina, a ortodoxia, está sendo difundida em todo o território nacional. Isso para nós é motivo de alegria. Não placas denominacionais, longe disso, mas a palavra pura, cristalina, que o Senhor nos deu. Eu quero dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito honrado pelo convite. Sei que a Igreja Presbiteriana do Brasil é criteriosa no tocante ao seu púlpito, e sei que os pregadores são selecionados a dedo para estarem diante do seu povo. Sem demora, abra comigo o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5. Verso de número 13, Jesus quem está dizendo aqui: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Nos curvamos diante de Ti, diante da Sua grandeza, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da Sua infinitude. Se tem algo que essas pessoas aqui presentes necessitam, e que eu necessito, é da Sua graça gloriosa, abundante. Estamos fartos, Senhor, de entretenimento, shows, sensacionalismo, fartos também de retórica, palestras secas e vazias. Necessitamos de demonstração do poder e do Espírito Santo. Ah, Deus, ansiamos por um avivamento, por um despertar entre o Teu povo. Faz Teu reino avançar essa noite. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, meus irmãos, aqui no que vamos tratar essa noite. O tema que está ali naquele slide, 2019, o ano do evangelismo. É um tema oportuno, atual e pertinente. Se você me perguntar qual é a condição do nosso país, eu vou dizer que é uma condição terminal. A nação está doente. O Brasil está de pernas para o ar. E você, mais do que eu, sabe disso, porque você está a alguns quilômetros do coração de onde tudo se desemboca, de onde tudo nasce. Eu tenho falado com colegas, pastores, teólogos, missionários, e eles só vêem uma solução para o Brasil, e não é uma caneta Bic. Ela não vai resolver todos os problemas do Brasil, ainda que as reformas sejam aprovadas, previdência, agrária, fiscal, ainda que haja um salto na economia, ainda que os partidos que militam
sob uma bandeira ateísta, comunista, ainda que sejam varridos, não é suficiente para solucionar o problema endêmico, sistêmico do nosso país. A corrupção está em cada esquina, em cada botequim, está em cada departamento ou repartição pública desse país. Ou melhor, a corrupção está em cada coração. E eles são unânimes em dizer que a única solução para o Brasil é um avivamento. É um avivamento. E eu acredito que o avivamento, em escala nacional, se é que Deus, em sua soberania, vai pretender isso para nós, ele se inicia com a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Se o país está em fase terminal, se o país está com uma enfermidade sem cura, praticamente incurável, só um antídoto, só um remédio, só um meio de tirá-lo desse estado. E o antídoto é a pregação, o Evangelho. E só há uma instituição que possui esse antídoto. Não é a Organização das Nações Unidas, não é o Congresso americano, brasileiro, não é o avanço científico e tecnológico, ou seja, os grandes gurus das ciências. É a Igreja de Cristo, sou eu e é você. Entretanto, está havendo uma crise na evangelização brasileira. A nação está doente, é uma nação idólatra. Você vai e viaja na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil é conhecido por sua sensualidade. O turismo, aqui a principal causa do turismo é a prostituição com a mulher brasileira. E como se não bastasse, o estado da nação está doente, a igreja também está, a igreja visível. A maioria das igrejas evangélicas brasileiras foram catequizadas pelas igrejas norte-americanas, da confissão positiva, do movimento Palavra da Fé, do movimento carismático. Estamos presenciando na nação um inchaço, uma explosão. A cada esquina você tem uma denominação evangélica, e uma mais distinta da outra. É um inchaço sem qualidade. E o que nós vemos? Uma deficiência na igreja moderna em cumprir o seu papel influenciador na sociedade onde ela está estabelecida. Vou repetir, preste atenção. Eu vejo uma deficiência na igreja em cumprir o seu papel influenciador na sociedade que vive. Preste atenção, estima-se que hoje nós somos 50 milhões de evangélicos. Somos 50 milhões, é mais ou menos isso que o IBGE divulga. A Bíblia nos chama, ela define a igreja, das muitas definições que ela traz, define a igreja como sal da terra. Foi isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. O grego dá a ideia que vós sois, e somente vós sois, ninguém além de vós sois, exclusivamente vós sois o sal da terra. Eu, você, cada cristão aqui no território nacional. Agora, o que Jesus quis dizer falando que a gente é sal? Porque ele nos comparou com um condimento, ou com um tempero, ou com um elemento como sal. Jesus queria dizer aqui que nós somos o sal, porque o sal tem duas propriedades primárias, duas utilidades básicas e primárias. Primeiro,
impedir o apodrecimento e segundo, dar sabor, salgar. Então, quando você usa o sal em uma salada, um alface, feijão, arroz, em uma carne, ele dá sabor, ele salga, ele influencia. Sal não recebe sabor. Quando você coloca o sal no limão, o sal não fica azedo, o limão fica salgado. Sal na verdura, o sal não fica com gosto de brócolis, o brócolis fica salgado. Sal não recebe sabor, sal dá sabor, salga, influencia. Segunda característica, o método de refrigeração na época de Jesus, como ainda é usado hoje, não havia técnica de refrigeradores como hoje. A carne, depois que é abatido o animal, extraído a carne, existem germes na carne, bacilos, que com o passar do tempo vão levando a carne ao apodrecimento, à putrefação. Ao atirar sal naquela carne, aquele sal contém os germes e ele impede o apodrecimento, então tem uma propriedade conservante. Jesus diz que essa é a função da igreja. A presença da igreja em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a presença de um crente, uma universidade, escola, numa repartição pública, o testemunho, as palavras, a conduta dele, estabelecido naquele local, tem a finalidade de impedir a corrupção, de restringir a depravação, a corrupção, a devassidão daquele local, daquela sala de aula, daquela repartição, da sociedade. Essa é a função do sal, essa é a função da igreja. Agora, vem cá. Qual a porcentagem de sal que se usa para salgar um alimento? Vamos lá. Para as irmãs principalmente. Quando você cozinha 1 quilo de feijão, você, para temperar o feijão, você usa 1 quilo de sal? Claro que não. Quando você faz o feijão, 1 quilo de feijão, para você temperar, você usa aproximadamente 1 ou 2 colheres de sal, dependendo do tamanho da colher. É o equivalente a 13 gramas de sal, ok? O sal tem um poder, ele é feito de elementos, de propriedades tão acentuadas, ele tem um poder influenciador tão grande, que uma pequena quantidade influencia uma grande quantidade. Então, para 1 quilo de feijão, eu uso 13 gramas de sal, ou seja, para 1000 gramas de feijão, 1,3 gramas de sal, 13 gramas de sal. 1,3% de sal é suficiente para salgar 1 quilo de feijão, ok? Nós temos no Brasil 200 milhões, um pouco mais, mas vou arredondar, 200 milhões de brasileiros. Dos 200 milhões, 50 milhões são cristãos. 25% da população é cristã. Então nós temos uma porcentagem de sal superior à quantidade de brasileiros, ou seja, é mais sal do que a nação pode suportar, porque se para 1 quilo de feijão usamos 13 gramas de sal, para 1000 gramas, 13 gramas, 1,3% são suficientes para salgar, influenciar o feijão. No caso do Brasil, somos 25%, ou seja, temos mais sal, mais cristãos que a nação podia suportar. Entretanto, todavia, não obstante, sem embargo, veja alguns dados comigo, vem comigo.
No Brasil ocorrem, agora, atualmente, no Brasil ocorreram 45 mil estupros no ano passado. Uma média de 5 estupros por hora acontecem no Brasil. A cada 10 minutos, 40 crianças no Brasil são vítimas de pedofilia. Desde que eu comecei a pregar, quase 80 foram abusadas sexualmente no Brasil. O Brasil conta hoje com 62 mil homicídios por ano. O Brasil, há pouco tempo, assumiu o primeiro lugar no ranking mundial de homicídios. É a maior taxa de homicídios do mundo, 62 mil por ano. O Conselho Nacional de Justiça, pouco tempo atrás, aprovou união homoafetiva em cartório. Só na cidade de São Paulo foram realizados, naquele ano, 701 casamentos homossexuais. Em 2011, nós tivemos a maior taxa de divórcio do Brasil. 351 mil divórcios registrados em cartório em um único ano. Quase 500 mil de divórcios. Há 3 anos atrás, a união estável aumentou 300% no país. É a união de um casal sem responsabilidade do matrimônio. Uma comissão ligada à presidência da República, a antiga presidenta, era assim que ela gostava, né? Presidenta. Ela estava apoiando a cirurgia para mudança de sexo, feita de graça pelo SUS, para menores de 18 anos, sem o consentimento dos pais. Novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timberg, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro, de também 85 anos. Se nós tivemos um aumento de 50 milhões de evangélicos, que equivale a 25% da população, e o Senhor Jesus chama de sal da terra, então essa quantidade deveria ser suficiente para restringir o avanço da corrupção. Estes números que eu li deveriam ter caído, porque aumentou o número de evangélicos. Então o número de crimes, de homicídios, de depravação tinha que ter caído. No entanto, avançou. Se o sal restringe, por que não está restringindo? Por quê? Essa é a função do sal. Eu vou te dar uma ideia para você entender um pouquinho melhor. Sala de aula, 8º ano. 45 alunos na sala. Um aluno, uma menina, é cristã. 45 endemoniados. 44. Pelo menos ela não é, né, Jesus? Me ajuda. 44. A professora canhota, de esquerda. E a classe é um pandemônio. E aquela mulher está fazendo a lição no quadro negro. Ainda se usa quadro negro? Quadro negro. E ela vai escarnecer do nome de Jesus, ela vai zombar. E olha, quer dizer, aquele fraudulento, idiota, aquele que morre. E ela se lembra que na 4ª fileira, na 3ª cadeira está a cristã. E ela, e muda de ideia. A presença daquela menina na sala inibiu aquela mulher de blasfemar o nome de Deus, porque o testemunho daquela jovem cristã sentada constrange aquela mulher de modo que ela fecha a sua boca para não blasfemar do nome de Deus. Isso é o sal lá dentro, impedindo a corrupção de avançar. A rodinha em volta dela, a circunferência de pelo menos uns 3 metros, 5 metros quadrados.
as pessoas sentadas ao redor não contam piadas imorais. Porque a hora que vão abrir a boca, a menina está sentada, não muda de ideia. A Rafaela está ali, ela não gosta disso. A presença daquela menina faz com que, num perímetro ali de 5 metros quadrados, aquelas outras garotas fiquem inibidas de serem vulgares, porque a presença e a conduta reta daquela menina, Sal, restringe a corrupção. Agora, o que está acontecendo? Eu jogo sal no feijão, feijão continua sem sal. Joga uma colher, está sem sal. Joga uma xícara, continua sem sal. Um sal que não salga, é o que está acontecendo. Cresce evangélico e nada de mudar os crimes. Abre igreja-se a cada dia e nada de mudar as leis. É um sal que não salga. O que acontece? Este sal está sem salinidade. Qual é a causa desse fenômeno? Jesus tem a resposta. No mesmo texto ele vai dizer: ora, se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo que existe a possibilidade de o sal não salgar, de o sal ser insípido, do sal não ter salinidade. O que Jesus está querendo dizer? Tem aparência de sal, parece com sal, mas se não salga, não é sal, porque sal, que é verdadeiramente sal, tem propriedades de sal. Quais são? Salga e evita da corrupção. Se este sal diz que é sal, mas não tem propriedades de sal, ele não é sal. O que eu estou querendo dizer? Que esses 50 milhões de evangélicos não refletem o verdadeiro convertido, o eleito, o regenerado do Senhor. As igrejas estão crescendo numericamente, mas são comunidades de bodes, de virgens nécias, de joio, e não do trigo. Porque se fossem 50 milhões de crentes verdadeiros, as estatísticas que eu li aqui tinham que ter diminuído e não aumentado. As igrejas estão crescendo numericamente, templos abarrotados, mas não é a igreja de Cristo. A igreja é a comunidade dos regenerados, irmão. Eles estão esquecendo a transcendência da conversão. A conversão não é obra natural. A conversão não se dá atendendo um apelo. A conversão não se dá com as águas do batismo. A conversão não se dá apenas com a profissão de fé. A conversão é uma obra sobrenatural, cujo agente é o Espírito Santo. Eles estão deixando de lado isso. Você pergunta: por que você é salvo? Porque eu falei língua estranha, muito estranha. Por que você é salvo? Porque eu não corto o cabelo. O cabelo está lá embaixo, cheio de lêndia. Por que você é salvo? Porque eu desci as águas. E foi no rio. Jordão. Por um rabino. Por que você é salvo? Porque eu sou calvinista. Por que você é salvo? Porque eu professo a confissão de fé de Westminster. Isso não é evidência bíblica da salvação. A evidência bíblica, meu irmão, é metanoia. É mudança de mente, de conceito, é mudança orgânica, é regeneração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
transformação radical, cujo agente não é humano, não é terreno, não há força, obra, homem, liturgia, igreja, nada que opere a graça da salvação. Ela está em João 16, 7, 8. Quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é conversão. Só o Espírito Santo. E não está acontecendo isso. Tem crente que você pergunta: como é que você veio parar nessa igreja? Eu estava passando, a porta estava aberta, eu entrei. Me aceitaram como membro. Quantos estão entendendo, diz amém. Presta atenção. O que é conversão? A palavra grega mais comum para conversão significa epistrefo. A palavra epistrefo quer dizer voltar, mudar de atitude, mudar de direção. Para você entender epistrefo, você tem que entender o que quer dizer a palavra pecado. Pecado quer dizer hamartia, quer dizer perda da marca, errar o alvo. O Dr. Martin Lloyd Jones ilustra de uma maneira muito interessante. Hamartia é sair dos trilhos, sair do caminho. Se hamartia é sair do caminho, o epistrefo é voltar para o caminho. Mudança da rota. O homem andava em um caminho antes da queda, o caminho de retidão, o caminho de obediência, o caminho de santidade, que resultaria com o céu. Quando ocorre hamartia, o homem sai dos trilhos, muda o caminho e passa a andar o caminho da iniquidade, da injustiça, que invariavelmente leva ao inferno. Para esse homem ir para o céu, tem que haver epistrefo, ele tem que mudar a rota, mudar o caminho, voltar para o caminho de retidão. Entendendo? Entretanto, existe uma outra obra da graça que precede epistrefo. Vem antes, é metanoia. O que é metanoia? Antes de mudar a direção, antes de mudar a rota, eu tenho que mudar o conceito, a cosmovisão. Eu tenho que mudar a mente, mudar o coração, orgânico. Porque quem está andando em hamartia, andando num caminho de injustiça, devassidão, depravação, imoralidade, rebelião, não tem por que mudar a rota, porque gosta do que faz. Já viu algum cachaceiro falar: eu não gosto de pinga? Já viu algum adúltero gostar? Eu não gosto de adulterar. Já viu algum político dizer: vou parar por aqui? Eles amam o que fazem, então eles vão seguir por aquele caminho. Só vai acontecer epistrefo, mudar a rota, se ele for convencido que aquele caminho que ele anda está errado. Metanoia, mudança interior, mudança da visão, mudança dos conceitos, dos paradigmas, mudança da realidade, mudança da visão a respeito de Deus, da visão a respeito de pecado, da visão a respeito de mundo, da visão a respeito de certo, de errado, da visão a respeito da justiça. Então, quando ele está andando por aquele caminho, ocorre metanoia. Ele olha para ele: o que eu estou fazendo? Para onde eu estou andando, meu Deus? E ele, após enxergar o que está fazendo, muda a rota. Aí ocorre epistrefo. Entretanto, escute isso, presta atenção. Está acontecendo outro fenômeno na igreja brasileira. Outro fenômeno. Está acontecendo epistrefo sem ocorrer metanoia. 50 milhões. A maioria mudou a rota, veio, mas não mudou a mente, nem o coração. Está acontecendo epistrefo sem ocorrer metanoia. Sim, elas estão vindo. Sim, elas estão se batizando. Sim, elas estão fazendo a profissão de fé. Sim, elas estão mudando até a vestimenta. Sim, elas estão mudando até a frequência nos lugares. Sim, mas elas não estão mudando o coração. Elas não estão sendo regeneradas.
elas não estão nascendo de novo. É por essa razão que está havendo esse inchaço. São crentes nominais. Ocorreu o epistrefo, mas os números de depravação no país mostram que não aconteceu metanoia. Porque se acontecesse metanoia, ele teria as propriedades do sal. E sendo sal e ocupando o número de 50 milhões, a presença deles em todo o território nacional deveria refrear o avanço dessa corrupção. Agora vamos lá. O que tem a ver com o tema? Qual é a causa desse fenômeno? O que está produzindo este fenômeno de atrair o crente, o pecador, mas fazê-lo continuar sendo pecador? Ocorre epistrefo, mas não ocorre metanoia. Qual é a razão? A causa desse fenômeno é a isca que tem sido usada para atraí-los. A isca que tem sido usada. O método de evangelização contemporâneo não é o método dos apóstolos, não é o método dos pais da igreja, não é o método dos pré-reformadores, não é o método dos reformadores, não é o método dos puritanos, não é o método de Spurgeon Edwards e de Martyn Lloyd Jones. Não é o evangelho da graça e da glória de Deus. É uma outra isca espúria. É a isca. Tem pelo menos 4 evangelhos, 4 iscas que estão sendo usadas, que traz o pecador, que ocorre epistrefo, mas não ocorre metanoia. 4. Primeiro, o evangelho pragmático. Está doente? Jesus cura você. É pobre? Jesus te enriquece. Está desempregado? Vai arrumar um emprego. Está encalhada, serva? Venha. Rico, do olho azul, bonito, com um martelo na mão. É o Thor. Aí o que acontece? As pessoas vêm, ela está andando aqui, ó, o caminho da injustiça, iniquidade. Ei, ela está andando. Vem para a igreja, ei, porque, ei, tem cura, felicidade, marido, casa, carro, epistrefo. Segunda isca, o evangelho social. Primeiro o pragmático, tudo é simples, tudo é bom, tudo é fácil. Segundo o evangelho social, Cristo veio redimir o pobre, veio trazer igualdade social. E esse evangelho aí está na moda. Está na moda subir em palanque de político e apoiar socialismo. Mas está atraindo gente. O evangelho da justiça social diz que Deus veio redimir através de Jesus o pobre, veio trazer igualdade, veio trazer justiça social. Isso tem trazido. Epistrefo. Terceiro, o evangelho filosófico. É aquele evangelho só no campo das ideias, dos debates, das cosmovisões. É o evangelho que não é orgânico, é só um evangelho no campo das ideias. Quarto, o evangelho cultural. Crente hippie, crente funk, crente axé, crente maconheiro, crente macumbeiro, crente do cachimbo da paz. Vamos embora, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Essa está na moda. Então o fim primeiro do evangelho não é redimir o pecador, é redimir o cosmos. Ou seja, o pecador é o meio para esse fim. Então também está atraindo os naturalistas. Então os pragmáticos, os da justiça social, os filosóficos e os culturais. Essa tem sido a isca que a igreja contemporânea, emergente, que a igreja moderna tem usado, então tem atraído de fato
tem de fato causado esse inchaço, tem ocorrido epistrefo, mas não há uma mudança orgânica, não há mudança nas vísceras, no interior, no cerne, no âmago, no DNA do homem. Só existe uma isca que traz metanoia e depois epistrefo, é a proclamação límpida, vívida, lúcida do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é todo o conselho de Deus, o Evangelho é um relato verídico da encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo nos céus. Isso é o Evangelho, é um relato. É um relato. Vocês estão entendendo? O que é o Evangelho? Veja só, o que deveria atrair o pecador para a igreja? Primeiro, a condição dele. A condição, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão mortos em pecados e ofensa, e do céu troveja a ira de Deus. Eles estão mortos, eles são a blasfêmia diante dos olhos de Deus, e a ira de Deus, Ele está bufando pelos narizes contra eles. Aí ó, som. Isso aí é só para você recuperar o fôlego. Som. Vai voltar. Aí. Pouco tempo, hein? Som. Irmãos, o que devia atrair ele? Veja só. Tem cabimento? Pastor, uma pessoa chegar até um hospital, num centro cirúrgico, e falar, o médico olha para ele, o que você vai fazer aqui? Vim dançar. Veio dançar? Querido, isso aqui não é uma danceteria. Então, eu vim comer, mas isso aqui não é um restaurante. Por que uma pessoa vai a um hospital procurando dançar ou procurando comer? Porque ela não sabe que ela está enferma. Ela não sabe qual é a sua condição, qual é a sua enfermidade. Senão ela iria arrastada aos pés do médico, dizendo, eu tenho poucas horas, poucos dias de vida, me salve. A pregação contemporânea não mostra para o pecador a condição dele. Então o que deveria atraí-lo? A condição caída? E que lá na igreja, aqui neste livro, no Evangelho, tem a resposta para ele. É a redenção, a reconciliação, o perdão, a salvação. Então, o que deveria atraí-lo não é cura, felicidade, prosperidade, casamento. É ele saber que ele está com uma doença terminal e que aqui possui o antídoto, possui a cura, possui o perdão. É a redenção. Então ele viria, consciente da sua doença, em busca da cura. E qual é a cura? Ora para mim para o caroço sumir, ora para mim para eu casar, ora para mim para eu ser feliz. Não, a cura é o Senhor Jesus. A cura é, há um Salvador em Sião, pronto a perdoar, pronto a salvar. Quantos estão entendendo? Diz amém. Qual a consequência desses métodos? Uma falsa segurança de salvação. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes o feito, o fazeis, filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Esses métodos, essas iscas, dão uma falsa segurança de salvação. Esse inchaço. Hoje na igreja atual, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo estão abandonando a fé,
De cada 100 que entra na igreja, 80 deixam, por causa desse método. Hoje no Brasil já são 40 milhões de desviados, ou na verdade, nunca foram convertidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmão, se nós queremos mudar o Brasil, temos que mudar a isca. Temos que pregar o evangelho. O pecador não pode ser atraído para a igreja por causa de felicidade, riquezas ou qualquer outro benefício material e terreno, social, psicológico. Ele precisa saber que vem uma Scania, uma locomotiva, um trem, um cometa da ira de Deus, que vai colidir com ele a qualquer momento, e só há uma esperança para ele: o Senhor Jesus Cristo, aquele madeiro, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Mais 10 minutos eu termino. Agora, entendeu? Está acontecendo epistrefo sem metanoia. Qual é a causa? A isca. Esta isca até produz epistrefo, mas não produz metanoia. A única coisa que produz metanoia é a exposição do evangelho. Agora, como eu faço para saber se eu estou dentro desses 50 milhões, entre os eleitos e os não eleitos, entre os salvos e os não salvos, entre os bodes ou entre as ovelhas, entre o joio ou entre o trigo? Presta atenção, aqui tem um teste da verdadeira salvação, porque talvez esses números aqui tenham alcançado você também. Você seja um dos 50 milhões que não seja verdadeiramente salvo. Talvez você foi atraído por um desses 4 evangelhos: pragmático, social, cultural, filosófico. E talvez houve epistrefo, mas de verdade, as entranhas não se comoveram, não houve metanoia. Como eu faço para saber se houve metanoia ou não? Jesus vai dizer aqui: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, mais nada serve. Ele vai dizer que o sal, para ser sal, tem que ter propriedades de sal, ok? Ok? Se o sal não tiver propriedades de sal, ele não é sal. Se um sal que não salga, não dá sabor, nem restringe da corrupção, esse sal está insosso, ou seja, não é sal verdadeiro. Crente, para ser crente, tem que ter característica de crente. Se só dizer que é crente, mas não tiver característica de crente, não é crente. Se batizar, se falar em língua, se tiver a profissão de fé ou qualquer outra coisa, mas não tiver uma nova natureza, não tiver obras, frutos de crente, não é crente. Como eu sei se eu sou crente ou não? Quando ele fala o verso 13, antes do verso 13, ele acabou de fazer uma exposição das bem-aventuranças. Verso 1 ao 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois de terminar, vós sois o sal da terra. Por quê? Porque Jesus está dizendo: sal, para ser sal, tem que ter propriedade do sal. Qual é? Cloreto de sódio, vai os nutrientes. Crente, para ser crente, tem que ter propriedades dos crentes. Quais são? As bem-aventuranças. Elas são características do verdadeiro crente. São propriedades do sal. Se você quer saber se você está entre os eleitos ou não, entre os que passaram por metanoia ou não, entre os regenerados ou não, vá para as bem-aventuranças. São 8, cada uma delas são características do verdadeiro salvo. O salvo é pobre de espírito, é pacificador, é puro de coração. O salvo é manso, o salvo ele chora. Estas são características do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças são um teste para saber se você é salvo ou não. E eu vou falar elas rapidamente, vou falar aqui
em 5 minutos, em 6, que é o que eu tenho. Vamos saber se você é cristão verdadeiro ou não, se eu sou ou não. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Primeira característica do verdadeiro salvo, ele é pobre de espírito. Existem 2 palavras gregas para pobre no Novo Testamento. Um é aquele que não tem luxo, é pobre. Aquele que tem um chinelo havaiano, tem um carrinho velho, come fora de vez em quando, é o pobre. A segunda palavra grega para pobre é o mendigo, o que come lixo, o que passa fome. Este é o termo que Jesus usa para pobre. Pobre de espírito é aquele que não tem condição nenhuma de ser aceito diante de Deus. É aquele que reconhece a sua falência, a sua miséria espiritual e sabe que só pode ser salvo pela graça e que suas obras são trapos de imundícia. É o que está escrito naquele hino de Augusto Todd Play: nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego. É o pobre de espírito. É aquele que sabe que a salvação é pela fé somente. Não confia nos seus méritos. Aquele que vai diante de Cristo não como fariseu, mas como publicano que bate no peito: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E sabe por que usa também o termo humilde? Está na moda crente arrogante, prepotente, soberbo, altivo. Que isso? Se você pegar o Fernandinho Beiramar, ele foi condenado a 300 anos de prisão. Os maiores criminosos de todos os tempos no Brasil. Se um juiz concede a ele o indulto, a indulgência, o perdão, e esse homem sabe que foi perdoado de 300 anos de cadeira elétrica, de pelotão de fuzilamento, como é que uma pessoa dessa, na hora que a cela for aberta, vai sair de lá soberbo, vai sair com o nariz empinado, estava à beira da morte, uma dívida impagável, agora ele é humilde? Essa é a marca do crente. Ele foi perdoado de 1 bilhão de pecados. Ele estava na cadeira elétrica divina. Ele ia para o inferno e agora o Senhor veio salvar. Ele não pode ser soberbo. Ele sabe do que foi perdoado. Sabe quem era. Sabe o que foi feito por ele. E agora ele é humilde de espírito. Segundo, bem-aventurados os mansos. O que é manso? Eu sei, aquele tio meu, no caipira, manso, até preguiça. Não, querido, manso não é preguiçoso. Segunda característica do verdadeiro salvo, manso, é aquele. A palavra grega ali é de um animal que foi domado, uma fera selvagem que foi dominada. O manso é aquele que após a conversão, suas faculdades, suas inclinações, suas pulsões, foram agora dominadas pelo Espírito Santo. Ele tem domínio sobre a sua natureza, opulência, ostentação, gastação, ele refreia, ira, compulsão sexual, ele refreia, e gritaria, é manso. Ele exerce domínio sobre suas faculdades. Ele não ostenta grandes galardões. É o manso Abraão, quando os pastores brigaram, Abraão e Ló. Abraão, não. Você quer essa parte dessa região? Pode pegar ela. Mas se você quiser essa outra, também pode pegar. Ele não entra em disputa. Eu estou certo, eu sou maior, eu quero puxar tapete, eu estou por cima. Ele é manso. Sua natureza foi dominada pelo Espírito Santo. Agora vamos para a terceira. Rapidinho. Senão o pastor nunca mais deixa eu vir aqui. Não, pastor, eu vou botar você nos trilhos assim, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a minha tia. Se ela vê uma cena de novela, é um chororô. Chora quando descasca a cebola. Chora quando o menino faz xixi na calça. Pastor, ela é crente. Não é esse tipo de choro. O choro aqui é terceira marca do verdadeiro salvo. Ele é quebrantado. Ele chora por 2 coisas. Primeiro, pelo seu pecado. Segundo, pelo pecado da sociedade. Ele é sensível ao seu estado miserável. O que eu vejo hoje é crente que
peca igual um abutre, senta diante da televisão e vê essa carneficina moral que está acontecendo no Brasil e dá gargalhada. O crente não, quando ele vê o tráfico de crianças para prostituição, ele chora. Quando vê o estado de Brasília da corrupção, que afeta as camadas da sociedade, ele chora. Quando vê a condição vulgar da família, o pai bêbado, os irmãos nas drogas, ele chora. Quando ele comete um pecado e ofende a Deus, ele faz como Davi: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal. Ele é sensível, ele é quebrantado ao seu pecado e ao pecado da sociedade. Quarta característica: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quarta característica do crente: você conhece alguém pela fome que ele tem. Aqui fala do anelo, do anseio, dos desejos. Você conhece alguém pelos desejos que ele tem. Onde está teu tesouro? Desejo, anelo. Aí está teu coração. Todo mundo tem desejo. O corintiano, por exemplo, vendeu a casa para ver a final em Tóquio contra o Manchester. Não, contra o Chelsea. Ele tem fome, ele tem anelo, ele é corintiano viciado. Ele tem inclinação para aquilo. Outros têm inclinação para carros importados e caros, mas é uma paixão. O coração até pulsa. A mulher olha: meu Deus, mas se ele me tocasse igual ele toca aquele carro. O crente não. O crente tem anelo pela justiça. O que é isso? Fome e sede de Deus, fome e sede da palavra, fome e sede dos cultos, fome e sede de coisas espirituais. O que marca ele, os anelos dele, é que está em Salmo 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, minha alma te deseja muito, como terra seca e árida, que não há água. Agora os crentes hoje, pastor, hoje tem um Fla-Flu. Nossa, um Fla-Flu. Hoje vai ter corrida de Fórmula 1 às 9 da manhã. Corrida de Fórmula 1 amanhã. Vamos lá em casa, vamos juntar pipoca com a pizza. Anseio. Olha, vamos chegar lá em casa à noite, depois do culto vai ter uma cacheta. Apostada ainda. Nossa, se vira entusiasmo. Aí você chega aí, o pastor: amanhã tem reunião de oração. Escola dominical? Não. Que isso, gente? Somos marcados pelo anseio, gente, pelo desejo. Olha que versículo lindo. A quem tenho eu nos céus além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Uau! Que Deus me concedesse um dia poder pronunciar isso sem repetir da minha própria boca. Quinto: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu estou falando de característica do verdadeiro salvo. A quinta característica: ele é misericordioso. O que é isso? Usa de misericórdia com a desgraça alheia. Primeiro, sentimento de compaixão quando vê um pobre, um miserável, um canceroso. Sentimento de misericórdia quando vê um ímpio, um endemoniado. Com oração se compadece. Mas não fica só no campo de sentimentos. Segundo, primeiro ele sente. Segundo, ele trabalha para trazer alívio à alma sofredora. Ele tem misericórdia, ele para o carro, aconteceu alguma coisa, ele tem misericórdia, ele doa, ele ora, ele vai no hospital, ele carrega no colo, ele abre mão de um utensílio e ele dá um donativo. Ele primeiro sente, sofre com a miséria alheia, e depois ele trabalha para satisfazê-la. A gente bate a porta do carro na cara de todo mundo, passa por cima da desgraça alheia às vezes, sem sequer atendê-la. Sexto, está acabando, não fique nervoso. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A sexta bem-aventurança, a sexta marca. O que é limpo de coração? Isso aí é simples, é pureza. Não. A palavra limpo aqui é usada na metalúrgica, para purificação do metal. Quando você colhe o metal da natureza, o ouro da natureza, ele vem cheio de metais.
e você submete a ele uma temperatura elevada, e os metais vão se desprendendo do ouro até ele ficar puro. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, metais, lealdades competindo. Tem um trono aqui, tem um altar aqui, ok? E tem um lugar para Deus, cheio de outros tantos ídolos. O puro de coração é aquele que tem um altar aqui, só para Deus. É um coração que o adora livre dos ídolos, livre das lealdades competindo, dos ídolos brigando lá dentro. Não, o coração dele foi todo dado a Cristo, e é só de Cristo, e ele não divide com mais ninguém. Sétimo, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Promotores da paz. O pacificador é esse, escute, presta atenção, é aquele que promove a paz onde ela não está e preserva ela onde ela já está. Promove a paz onde não tem paz. Ele chega, ele liga as partes, ele reconcilia, ele põe panos quentes, ele apazigua onde ela não está. E onde ela já está, ele a preserva, para ela não sair. Agora vocês já viram hoje? Está uma paz no lugar, a hora que o crente chega, mas vira um barraco. Que mais é o pacificador? O homem é inimigo de Deus. Deus está irado como o pacificador é o que evangeliza. O ano do evangelismo é o que reconcilia o pecador com Deus. Ele faz a paz do pecador com Deus através do evangelho da paz. E último, os perseguidos por causa da justiça. A oitava bem-aventurança é consequência das outras 7. Aquele que é puro, pobre de espírito, pacificador, que chora, estas qualidades não serão bem recebidas pelo mundo. O mundo devolverá com hostilidade. Ele vai perseguir, caluniar, ele vai hostilizar a igreja, o crente. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, meu irmão, não tem nada demais se alguém persegue, calunia, hostiliza, agride você, por você ser sal e ser luz. Quem reflete essas bem-aventuranças no local que está, incomoda os ímpios e vai atrair perseguição. É assim que nós fazemos o teste, se somos salvos ou não. Irmãos, esse é o ano do evangelismo. Vamos usar a isca certa. Vamos impedir que esse inchaço prossiga. Sal que não salga. Igrejas que não pregam essa doutrina. Crentes que não foram regenerados. Tudo por conta de um evangelho falso. Vamos sair às ruas, às repartições públicas, as missões, para pregar o evangelho da graça e da glória, vida, morte, ressurreição, ascensão de Cristo nos céus. Se você não se identificou, se você diz, pastor, talvez eu não fui alcançado, talvez não aconteceu metanoia, talvez eu não sou salvo, trate disso hoje. Não estamos falando da tua casa, da cor do teu cabelo, dos pneuzinhos, da cirurgia para esticar aqui e acolá. Estamos falando da sua alma, de onde ela vai passar a eternidade. O que eu preciso fazer? Responda ao evangelho com arrependimento e fé. Nessa hora, se você responde o evangelho com arrependimento e fé, o martelo do céu é batido. No tribunal de Cristo, você recebe a sentença favorável, e você é declarado legalmente justo, justificado. Então você pode cantar aquele hino de vitória, e agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é salvo na hora. Vamos orar, fecha os olhos.
Curva a sua cabeça. Pai Santo, oh Deus, Deus tremendo, poderoso, forte, o Senhor escolheu esse dia para trazer um despertamento entre nós. As searas já estão aí maduras, prontas para a colheita. Poucos são ceifeiros. Muitos dos que estão aí, Senhor, não estão pregando a verdade, não estão ceifando o trigo, não estão ceifando as ovelhas de Cristo, porque estão usando, Senhor, um evangelho espúrio. Mas levanta aqui homens e mulheres, fiéis até a morte a essa doutrina, ao evangelho que os nossos irmãos mártires derramaram o seu sangue, Senhor, todos esses anos, e defenderam a causa de Cristo. Deus, se não há entre nós ainda salvos, se há entre nós os que têm falsa segurança de salvação, Espírito Santo, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Conduze-os à fé e ao arrependimento. Só o Senhor pode produzir metanoia. Traga uma mudança de mente, de coração, para que o Senhor e só o Senhor receba a glória, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe aqui um livro, tudo que eu preguei está nesse livro aqui. O perfil do verdadeiro cristão, é o estudo das bem-aventuranças, prefácio do Hernandes Dias Lopes. Se você puder, compre esse livro, porque você vai ajudar. Parte do lucro desse livro é destinado a um colégio cristão de educação clássica, que nós abrimos em Franca. Colégio William Carey, 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 Colégio William Carey.